Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nessa tarde tão gostosa, né, de sol, que a gente consiga ter uma tarde bem proveitosa aqui. Primeiro a gente começa com os recadinhos, né? A partir de sábado que vem, nós vamos começar depois da palestra, das 4 às 5 da tarde, nós vamos começar com um grupo de estudos novo, tá? Vai ser sobre o Evangelho, né? A gente faz o Evangelho aqui, vamos estudar sobre o Evangelho no grupo. Temos, então, das 4 às 5. Temos os grupos de estudos na terça-feira de noite às 7h30, presencial, e na sexta-feira, às 7h30 da noite, também é online. Na sexta-feira se estuda o Livro dos Espíritos. Então, a gente sempre enfatiza a importância do estudo na doutrina espírita, que o estudo, através do estudo, a gente vai conseguir entender melhor, aprofundar mais, resolver dúvidas, conversar a respeito dos problemas e ter um entendimento muito melhor da doutrina. Então, o estudo ele é bastante importante. A gente insiste nesse convite para que todos participem, porque realmente é importante. Então, sábado que vem começamos um novo grupo. Para quem quiser, todos convidados, e a gente fica muito feliz em receber a todos. Acho que era isso, né? Então eu convido todos agora a uma concentração maior, se quiserem fechar os olhos. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, respirando fundo, trazendo a nossa atenção para cá, para esse momento, e abrindo nosso coração, agradecendo a Jesus e aos espíritos superiores pelas bênçãos que eles nos trazem nessa tarde. Que possamos voltar para casa mais harmonizados, mais tranquilos, com o coração mais iluminado e aquecido. Muita gratidão a toda a espiritualidade por esse momento. Que assim seja. Muito bem. Seguindo então no capítulo 13, que fala sobre ele fala sobre a caridade, né? Então, o que não faça, que não saiba a mão esquerda, o que a direita dá. Então, coube a nós aqui dos itens 11 ao 16, que fala sobre a beneficência. Então, procurando a definição de beneficência, eu consegui encontrar várias coisas, né? Fala sobre a bondade, que alguém utiliza com a bondade com que a gente faz alguma coisa pelo outro, a manifestação de afeto, de carinho no trato com as pessoas, a delicadeza, né, no ato que a gente vai fazer com relação a alguma outra pessoa. Mas eu encontrei uma definição que eu achei mais interessante, mais completa, que então, beneficência seria ter boa vontade e disposição, carinho, respeito para agir em benefício dos outros, demonstrando bondade e preocupação com o bem-estar alheio. Traduzindo isso aí, né? Entendendo bem isso aí, eu olho para o outro, né? Eu me deixo de lado, meu ego não vai julgar nada, não é assim, eu acho que o outro precisa de alguma coisa. Eu tiro meu ego e eu olho para o outro, olho de verdade, tentando entender o que ele precisa e me preocupando com o seu bem-estar. O que ele precisa para que ele fique bem, né? Então, eu me preocupo com o bem-estar do outro, eu quero que o outro esteja bem, e aí eu deixo a minha preguiça de lado e vou até ele fazer alguma coisa que vá resolver. De várias formas existe essa atitude de ajudar o próximo. São várias as formas, mas o importante é eu me preocupar com o bem-estar do outro, isso é beneficência, eu me preocupo com o bem-estar do outro, então eu vou tentar descobrir o que ele precisa e eu vou até ele para ajudar. Que beneficência nada mais é do que a definição de caridade. Então, esse capítulo todo ele vem falando sobre a caridade. E a beneficência é justamente isso, a caridade. Existem várias formas de fazer a caridade, de fazer a beneficência, várias, diversas formas, desde a caridade moral, que é a que a gente mais associa com a palavra caridade, mas até a caridade moral. Às vezes um silêncio é uma forma de fazer caridade.
Então tem vários jeitos de fazer. É muito amplo isso aí. E esse capítulo, ele vem, ao longo de todo ele, vai todo ele falando, nos chamando para fazer a caridade. Nos chamando para dar ao outro o que o outro precisa, né? E sempre com respeito e com humildade. O que é humildade? É não ostentar. Então, é aquela história que diz lá no início, que não saiba a mão esquerda o que a direita dá. Eu achei interessante essa foto, porque ela coloca duas pessoas, sem identidade nenhuma. Os dois estão iguais. Um, hoje, está no momento de necessidade, está precisando, e o outro, hoje, tem para dar. Então, eles iguais, sem holofote em ninguém, sem identificação de ninguém, um dá e o outro recebe. Amanhã, pode ser que isso se inverta. Por isso que a gente precisa sempre entender que hoje, que bom que eu posso dar, mas eu preciso dar porque amanhã eu posso estar precisando. Então a gente tem que parar com esse egoísmo, essa preguiça. Ah, não vou gastar meu tempo porque, né? Mais interessante eu ficar em casa descansando do que levantar e ir lá até o outro para ajudar. Mas amanhã pode ser que eu precise. E aí quem vai me ajudar? Pode ser que o outro tenha preguiça. Então a gente precisa desse desprendimento, né? Esse capítulo vem nos lembrando em toda a doutrina espírita, em todos os evangelhos, em tudo que a gente tem com relação à espiritualidade, com o que Jesus nos ensinou, a gente sempre vem tendo essa informação de que nós temos como responsabilidade ajudar ao próximo. Nós somos ajudados pela espiritualidade. O que a gente está fazendo aqui hoje à tarde é receber o que a espiritualidade maior tem para nós. Nós estamos sendo ajudados aqui, de várias formas. Então, por que não a gente ajudar o próximo? Esse repasse de tudo aquilo que eu tenho, eu posso dividir com o meu irmão, né? Com o meu irmão que está mais necessitado hoje, amanhã pode ser que seja eu. Hoje já somos nós, porque os espíritos superiores vêm e nos ajudam, nós somos já hoje necessitados. Então esse capítulo vem sempre nos mostrando a responsabilidade que nós temos de repassar aquilo que nós temos para ajudar o próximo, e aí então, através disso, nós vamos um dia conquistar aquela felicidade, aquela paz de coração tão desejada, né? Sábado passado, para quem esteve aqui, o Hélio falou sobre a urgência, sem afobação, mas a urgência da gente começar a vivenciar o Evangelho do Cristo. Tá na hora, chega da gente jogar tempo fora. Essa história de, vou jogar tempo fora, né, vou matar tempo, isso não dá mais, não cabe mais para nós. E os Espíritos nesse capítulo do Evangelho, eles vêm dizer que nós já estamos maduros, a gente já está pronto para praticar o Evangelho do Cristo. A gente já consegue entender o Evangelho e já consegue ser chamado. Eles nos chamam, é agora que vocês têm que fazer. Né? Porque está na hora, a gente já consegue praticar essa caridade sem pedir holofote, sem pedir mídia, sem mostrar para todo mundo que a gente está fazendo isso. Lá no livro Fonte Viva, que é uma psicografia do Chico, que foi ditado por Emmanuel, eu encontrei no capítulo 33, uma explicação do Emmanuel, um comentário do Emmanuel sobre um trechinho de Atos dos Apóstolos, que eu achei que casou direitinho com o nosso assunto aqui. E se a gente for parar para prestar atenção, voltando lá para trás, em todos os ensinamentos que nós já tivemos, Jesus veio e nos mostrou o que a gente deveria fazer para evoluir, para subir, para chegar até a perfeição, que é o nosso, a proximidade de Deus, que é o nosso destino. Jesus veio. Os apóstolos vivenciaram o que Jesus ensinou, nos mostrando, nos ensinando o que a gente deveria fazer. Ao longo dos tempos, sempre veio algum emissário de Jesus, algum espírito superior que encarnava e tentava mostrar para nós como fazer. Aí, pouco mais de 150 anos atrás, veio a doutrina espírita e ela está entre nós até hoje, nos mostrando, gente, está na hora de fazer assim. A doutrina espírita nos
esmiuça, ela deixa bem desenhado para nós como a gente precisa fazer. Então tá na hora da gente fazer. E aí nesse capítulo, que o Emmanuel intitulou Erguer e Ajudar, capítulo 33, o Emmanuel tira um trecho de uma frasezinha que está lá em Atos dos Apóstolos, que diz assim: e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Ele é Pedro. Então, isso aqui fala de uma passagem, lá em Atos dos Apóstolos, fala de uma passagem onde Pedro alcançou a mão para uma mulher, a Dorcas, e auxiliou ela. Só que o que ele... E aí o Emmanuel vai fazer o comentário a respeito dessa frasezinha aqui. E nós, em todos os ensinamentos do Evangelho, a gente precisa sempre trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência pessoal. Tá? Então, o que seria isso aqui? Pedro conversou com a mulher, ele fez toda a doutrinação, ele falou tudo aquilo que ele tinha de conhecimento evangélico, mas ele também estendeu a mão. Ele ajudou ela fisicamente. E aí, então, o Emmanuel diz assim, Jesus também não dispensou o sermão. Jesus subia na montanha, fazia o seu sermão, falava para todo mundo e voltava, descia, andava lá no meio do povo e ajudava as pessoas diretamente, né? Então, que nós façamos isso também na nossa vida. Que a gente, por exemplo, uma pessoa em casa. Uma pessoa, hoje em dia é muito comum, ter uma pessoa com depressão em casa, né? Depressão grave. Aí a gente chega lá e porque tu tem tudo, a gente dá um sermão ao contrário do que Jesus fazia, sem amorosidade. A gente fala tudo que a gente pensa, de conhecimento que se tem, e quer que a pessoa saia do buraco. Mas ela não consegue sair sozinha. Então a gente a gente deve usar o verbo, a gente deve usar o conhecimento que se tem, mas a gente precisa acolher a pessoa. A gente precisa estender a mão, como Pedro fez. Então é diferente só ficar falando de a gente falar e acolher. Então tem que usar a instrução, é o que Jesus dizia, amai-vos e instruí-vos. A gente se instrui, mas a gente ama. E o amar é exercitar a caridade, a beneficência, que é o que está sendo falado aqui. E aí o Emmanuel termina nesse capítulo, que seria o recado do item, que eu achei que casou direitinho. O recado desse item, a beneficência, seria: encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Então a gente deve sim, quando encontra uma pessoa necessitada, usar da fala, daquilo que a gente conhece, vem, vamos lá, vamos fazer assim, vamos tentar assado. Mas não esqueçamos de que, para trazê-lo à vida construtiva de novo, para tirar aquele irmão lá daquele buraco onde ele está, será indispensável, segundo a lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Então está na hora da gente parar de julgar, parar de criticar, parar de ficar... fiz o meu discurso lá e ele que sai do buraco sozinho. Não, eu tenho que estender a mão. Eu faço a fala, mas eu abraço a pessoa, dou a mão e trago junto. Isso é importante. Isso é fazer caridade nas suas diversas formas. E é isso que os Espíritos vêm nos chamar a fazer nesse capítulo inteiro. Voltando para o Evangelho, tem vários, é um item bem longo, né? Tem vários espíritos que falam. O primeiro que fala é Adolfo, que foi bispo de Argel. E ele diz, eu fui pensando algumas frases, porque é muito comprido, né? Eu fui pensando algumas frases que seriam mais importantes e que dariam o sentido do recado aqui. Então ele diz, compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide em socorro das misérias ocultas. Compreendei quais são as vossas obrigações. A gente precisa parar de pensar que a vida é só assim, vou olhar para o meu umbigo, são as minhas preocupações e eu vou correr a vida me preocupando comigo mesmo. Se sobrar um tempinho, eu ajudo o próximo. Não, eu preciso deixar de lado o meu egoísmo
o meu orgulho, o meu ego e olhar para o lado. Certamente vai ter alguém sempre com alguma necessidade que eu possa ajudar. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer grandes coisas. Eu tenho um abraço amigo, eu tenho um sorriso para dar. Sempre a gente vai ter alguma coisa para dar. Então, compreendei as vossas obrigações. É a nossa responsabilidade, segundo o que está até na doutrina espírita, nós temos por responsabilidade dar daquilo que a gente já tem, daquilo que a gente recebeu de presente de Deus. E ele continua: é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Enquanto a gente continuar no egoísmo e no orgulho, a gente não vai encontrar paz. A gente vai encontrar uma felicidadezinha que vai passar logo em seguida, porque são coisas materiais. E quando a gente se dedica ao próximo, aí essa paz verdadeira, essa tranquilidade do coração, ela começa a se instalar na gente. Então esse é o caminho. A gente precisa eliminar o orgulho da nossa vida e se dedicar ao outro através da beneficência. Caridade, ele chama a caridade, né? Tu deves conduzir os povos à felicidade. Tu lhes serás a consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde. Então, na caridade, a gente já encontra uma paz. E aí depois, lá na frente, provavelmente lá no plano espiritual, a gente vai encontrar realmente a felicidade, aquela felicidade que é muito intensa, por todo aquele bem que a gente fez pelo próximo. Agradecei a Deus e dai a mãos cheias, dai assim com abundância, dá sem contar o que tu tá dando. Agradecei e dai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que definham no sofrimento e no isolamento. Então, existem várias formas de caridade. Eu posso dar dinheiro? Posso. Ah, não tenho. Eu posso dar simpatia? Eu posso dar do meu amor? Eu posso dar do meu tempo? Ah, eu não tenho tempo. Tem, a gente sempre tem algum tempinho para dar. Que seja um bom dia de manhã quando a gente passa por alguém, sabe? Tem em casa a gente consegue fazer caridade com o nosso próximo, né? Não brigando. Tem várias formas. Na hora de fazer uma comidinha, vou fazer uma comidinha com amor. Isso também é uma forma de se preocupar com o bem-estar alheio. Tem várias formas de fazer a caridade. E aí, então, ele nos lembra aqui muito forte que a gente precisa agradecer a Deus por tudo que a gente tem. E olha que é bastante coisa boa. Se a gente parar para olhar, a gente tem coisa boa na vida, né? E agradecer isso e daquilo que a gente tem, a gente compartilhar com o nosso irmão. Não vai fazer falta para nós, com certeza, muito pelo contrário. A gente vai descobrindo, à medida que a gente vai dando, a gente vai descobrindo quanto mais a gente recebe. Quem faz trabalho voluntário descobre isso, vira um vício, né? Não para mais de fazer. Esse foi o bispo de Argel. O segundo espírito que fala é o São Vicente de Paula, que também foi católico. Ele diz: sede bons e caridosos. E ele diz também que essa chave, ser bons e caridosos, é uma chave que a gente tem para conquistar a felicidade eterna. E que essa chave está na nossa mão. O que é isso? Eu posso decidir a qualquer momento parar de ser egoísta e me dedicar a ser boa e caridosa. Eu não vou conseguir ser perfeita de uma hora para outra, lógico. É óbvio que não, mas eu resolvo botar o pé na estrada de ser boa e caridosa. Então eu vou aprendendo aos pouquinhos como fazer a caridade, como parar de brigar, como tratar bem os outros, como falar de uma forma mais amena e mais suave, como fazer realmente a caridade material pelo próximo. Eu vou aprendendo. Então a chave está na nossa mão, depende da minha boa vontade, da nossa boa vontade. E aí ele diz então: deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. De que adianta eu guardar o meu tempo para mim, guardar o meu dinheiro para mim, guardar tudo que eu tenho para mim, se eu vou acabar sozinha, sem ter com quem compartilhar? Sem ter, quando, por exemplo, eu desencarnar, ninguém que faça uma oração para mim. E a oração vai ser importante.
eu receber quando eu estiver lá no plano espiritual. É uma energia boa que vai para mim. Se eu tiver em algum tipo de sofrimento, essa oração vai me ajudar bastante. Então, que eu consiga deixar de lado o egoísmo, se tiver que ser aos pouquinhos, tudo bem, né? Cada um no seu passo, mas deixar de lado esse egoísmo que não me leva a nada. Tem a questão 614 lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei natural, né? E aí os espíritos dizem que só é infeliz quem se afasta da lei de Deus, né? Então, quando eu sou egoísta, eu me afasto da lei de Deus, porque Deus não ensinou ninguém a ser egoísta, pelo contrário. Então, quando eu mantenho o egoísmo em mim, eu vou me afastando da lei de Deus, eu só vou captar para mim sofrimento, seja agora ou seja mais tarde. Então, que a gente deixe de lado o egoísmo e aos pouquinhos comece a praticar a beneficência, a caridade, e a gente vai descobrir então a felicidade. E um outro recado que é fundamental que o São Vicente de Paula traz para nós é esse aqui. Eu gostaria que se colocasse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. E a doutrina espírita traduz isso através dos grupos de estudos. Por isso a gente convida tanto todo mundo para estudar, porque é importante. É muito importante. São Vicente de Paulo colocou ali no Evangelho. Vamos voltar a estudar, vamos tentar estudar, vamos nos instruir. Jesus já dizia, instruí-vos e amai-vos. Então, os grupos de estudos, as leituras evangélicas, são muito importantes. E ele continua dizendo, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Então, é uma literatura que vai nos trazer um bem imenso e a gente deixa de lado. Porque não tem tempo, porque depois eu faço, porque eu tenho outra coisa para fazer agora. Mas ele é fundamental para a nossa felicidade, aos pouquinhos a nossa caminhada. E ainda São Vicente de Paula dizendo, a caridade é a âncora eterna da salvação. Sempre ela vai estar à nossa disposição e a própria doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. Enquanto a gente não se dedicar ao próximo, enquanto a gente não executar a nossa responsabilidade, que é compartilhar do que a gente tem, ajudar o nosso irmão, trazer junto, assim como nós somos ajudados pelos espíritos superiores, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai estar se afastando da lei de Deus, a gente vai estar em algum tipo de sofrimento. Então a caridade é o que vai realmente nos desprender do chão aqui e deixar que a gente gravite para Deus. E o item segue. Agora quem fala é a caridade. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Aí a gente pode ir lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, onde Paulo, o apóstolo, vai falar que toda a humanidade gravita para Deus. Eu achei interessante essa palavra gravitação para Deus. Se eu pegar isso aqui, controle, se eu largar aqui, ele vai cair, né? É a lei da gravidade. A nossa gravitação para Deus é o contrário, ao invés de descer, a gente vai subir. Todo ser humano, toda a criação do Pai tende a evoluir. O progresso é inevitável, então não adianta eu dizer que eu não vou evoluir, que eu vou continuar aqui com as minhas coisas materiais. Todo mundo vai evoluir, porque a gravitação para Deus, ela é da lei. O que me trava aqui embaixo? O egoísmo, o orgulho. Aí é como se eu me acorrentasse aqui, é como se eu ficasse, por exemplo, aqui na lei da gravidade, segurando isso aqui. Eu não solto, não vai cair. Só vai cair se eu soltar. Então, nessa gravitação para Deus, nessa evolução nossa, a gente só consegue subir, ir em direção a Deus, se aperfeiçoar, se a gente cortar as amarras que nos prendem aqui embaixo. Aí tem várias formas, perdão, né? Todas as formas de caridade nos auxiliam, que é o que a caridade diz, né? Eu sou a rota principal que nos leva a Deus. Várias são as formas. E os espíritos nos lembram, também além do Evangelho, que a caridade precisa ser feita de uma forma que iguala o benfeitor, une o benfeitor e o beneficiado.
de uma forma tal que aquele que recebe, ele não se dê conta que ele está recebendo porque necessita, e sim como que aquela pessoa que dá estivesse precisando dar, né? Então fica uma coisa que não ofusca, não machuca ninguém. É uma ligação em que os dois se trocam alguma coisa e todo mundo fica bem, sem nenhum. Diferente de fazer alguma coisa boa e colocar na mídia, eu ajudei, não. É uma ligação de amor entre os dois. Pode-se ser caridoso com os parentes, por exemplo, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Aqui entra uma coisa chamada comunicação não violenta, que às vezes na comunicação, seja verbal ou seja gestual, a gente machuca, principalmente em casa. A gente machuca a outra pessoa através de alguma palavra, alguma forma como a gente fala. Falar com amorosidade, agir com amorosidade também faz parte da caridade. O outro espírito que fala é um espírito protetor, que diz, ele comenta assim, tem tanta gente, vejo tanta gente aqui na Terra, né, reclamando que não tenho dinheiro, sou pobre, por isso não faço caridade. E aí ele lembra assim, e o perdão? Precisa de dinheiro? Não. O perdão também é uma forma de fazer caridade. E literalmente o perdão quebra as correntes que nos aprisionam aqui embaixo e aí deixam a gente gravitar para Deus, a gente seguir o nosso caminho que é dessa evolução. Aí no finalzinho desse item tem uma historinha, né? Uma historinha de dois homens, um pobre e um rico. Eles receberam, cada um recebeu um saco e para cada boa ação que eles fizessem em vida, ia ser colocada uma moedinha dentro do saco de cada um, né? Aí quando eles morreram, chegaram lá no plano espiritual e o saco de cada um foi pesado. O do rico primeiro, leve, mas estava cheio de moeda, né? E estava leve. E aí Deus disse para ele assim: tu deu bastante dinheiro, mas tu deu por ostentação. E tu deu daquilo que não ia te fazer falta, tu deu daquilo que te sobrava. Ou seja, tu deu o que foi material, mas não fez caridade do coração. E aí falou para o pobre, que tinha um saquinho bem pequenininho com poucas moedas, mas pesou muito, foi lá embaixo. Deus disse para o pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada moeda representa uma privação para ti. Se não deste esmola de dinheiro, fizeste a caridade. E a caridade na sua melhor forma, naturalmente, sem pensar em recompensa. Então o pobre, ele não julgou, ele perdoou, ele foi indulgente, ele deu do seu tempo, ele não tinha dinheiro para dar, mas ele deu atenção para as pessoas. Ele deu aquilo que ele tinha. E isso, ele passou privação, se ele tinha, o bispo de Argel fala para a gente dar do nosso dinheiro também. O pobre tinha pouco dinheiro, ainda assim ele dividia. O óbolo da viúva, que acho que a Sheila falou outro dia também, ela tinha pouco dinheiro, ainda assim ela dividia com os outros que não tinham, né? Então, quando ele chegou lá no plano espiritual, ele recebeu a recompensa do mérito, pelo mérito das suas ações. O rico não, o rico já tinha recebido o dinheiro, ficou em sofrimento. Então, o dar esmola, o fazer a caridade não é só com relação a dinheiro. Muito pelo contrário, é com relação a amor, preocupação com o próximo, que nem foi visto lá na definição. E o apóstolo João é quem termina o item falando: o que quer que seja que Deus vos tenha dado, disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Nós recebemos a nossa vida, nós recebemos tudo de presente de Deus na nossa vida. Claro que a gente trabalha por melhorar, a gente se esforça, lógico. Mas de tudo que a gente tem, a gente necessariamente precisa dividir com o próximo. Uma parte a gente precisa dar para o próximo. Por quê? Porque em seu lugar estarias bem contentes que um outro dividisse convosco. Então, se sou eu a necessitada, eu não vou ficar contente
de receber, de ter uma boa alma, que olhe, que enxergue que eu estou passando algum tipo de necessidade, algum tipo de privação e venha me ajudar. Com certeza, eu vou rezar para que uma boa alma chegue e me ajude. Então não é responsabilidade minha ajudar o próximo. Só querer para mim, querer para mim, querer para mim é egoísmo. Quando eu sou egoísta, eu me afasto da lei de Deus, eu só vou conquistar sofrimento. Então, se graças a Deus não sou eu quem estou passando necessidade hoje e eu posso ajudar outra pessoa, mesmo que não seja financeiramente, que eu faça isso, que eu dê daquilo que eu tenho. Porque se um dia eu precisar, eu vou ter quem me ajude. Então é isso que João fala para nós. Então, vamos fazer caridade, faz parte da nossa responsabilidade. A gente já está maduro para isso, a gente já consegue entender essa necessidade. Estamos no fim de uma fase do planeta, não podemos mais perder tempo, é urgente que a gente resolva, decida se modificar. E tudo vai depender da nossa decisão, da decisão de cada um em se modificar. E aí, então, para finalizar, no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, também uma psicografia do Chico, ele fala assim para nós: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Entrando Jesus na nossa casa, então Jesus passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras. Jesus harmoniza o nosso lar, eleva a vibração, ilumina a nossa casa, convida, por atração dessa vibração, espíritos mais elevados a estarem na nossa casa. Protege a nossa casa, protege nossos entes queridos, protege a nós. Então, se a gente não consegue ainda fazer uma caridade numa forma maior, que a gente comece fazendo o Evangelho no lar. Que a gente faz aqui no sábado de tarde o Evangelho no lar espírita. Isso é uma casa, então a gente faz o Evangelho nesse nosso lar. Que a gente faça o Evangelho no lar particular de cada um. Que é importante, porque aí a gente vai estar abrindo a porta para Jesus, abrindo a porta para a espiritualidade superior entrar, e aí toda a transformação começa a acontecer. A gente começa a conseguir colocar o caminho na caridade, na beneficência, nessa transformação que vai depender da nossa boa vontade, da nossa decisão em se melhorar. Então, o convite é que nós comecemos pelo Evangelho no lar e aos pouquinhos a gente vai conseguindo realizar essa transformação. Ah, sim. Uhum. Então, a Sheila, falando do Evangelho no lar, a Sheila me pediu para lembrar que nessa segunda-feira, nos recadinhos eu acabei esquecendo. Essa segunda-feira vai começar às 9 horas, vai durar 1 hora, meia hora. Das 21 às 21h30, segunda-feira começa. Todas as segundas-feiras vai acontecer o Evangelho online. Então, é o Evangelho na casa de cada um, conduzido pela Sheila. Tá, a Sheila e a Erilene vão conduzir o Evangelho online, né? Então, elas vão conduzir, cada um vai fazer na sua casa. É o Evangelho em casa. Todas as segundas-feiras, das 9 às 9h30 da noite. Online fica fácil. Para quem não sabe fazer o Evangelho ainda, é uma forma de orientação, uma forma de treinamento. E isso dá uma diferença enorme no ambiente da casa, porque realmente muda a energia, muda a vibração. Então, o convite fica feito, que a gente consiga começar a instaurar o Evangelho em casa e toda essa mudança que esse capítulo todo nos convida a realizar dentro de nós, ela começa a acontecer sem quase a gente perceber, certo? Então, fica o convite, vamos estudar, vamos fazer o Evangelho em casa, vamos tentar nos melhorar, né? Orientação de Jesus, amai-vos e instruí-vos, para que a gente consiga aproveitar essa nossa encarnação, que é um presente de Deus, não vamos jogar fora. É importante que a gente aproveite cada minuto desse presente que a gente recebeu de Deus. Que a gente recebe agora, por exemplo, esse momento da espiritualidade e tantas bênçãos. Vamos agradecer e vamos
fazer alguma coisa para colaborar com eles. Certo, gente? Agradeço então a atenção de todos. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade por esse momento de comunhão conosco, por todas as bênçãos que derramaram sobre nós e que essa luz, esse amor de Jesus possa voltar para casa junto conosco, iluminando nossos caminhos e auxiliando a todos que passam por nós. Muita gratidão, que assim seja. E agora a gente vai para os passos, então.